importante na área política do Brasil, né? 15 de novembro, proclamação da República, 130 anos de República. Como é que foi criado? Por que foi criado esse 15 de novembro, né? Esse feriado de 15 de novembro, essa proclamação da República? Nós estamos em contato com a Clarissa Prestes Medeiros Viana, historiadora, que pode nos falar sobre o 15 de novembro, proclamação da República, 130 anos de República. Esse 15 de novembro, que é uma data importante no Brasil, pois nesse dia comemora-se a proclamação da República, né? Esse evento que aconteceu em 1889 foi resultado de uma mobilização do Exército. Mas quem pode contar essa história, nos explicar, passar para você, ouvinte do programa Variedades Tupã, é a professora, então, historiadora, e pode nos trazer essas informações que está via telefone com a gente. Clarissa Prestes Medeiros Viana. Bom dia, professora Clarissa. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, um prazer contar com a sua presença aqui no programa Variedades Tupã e nos contar sobre essa história de 15 de novembro, proclamação da República. É um prazer estar aqui para poder falar sobre isso com vocês, um pouquinho, sobre o que foi a proclamação da República. Uhum. Bom, como o Márcio já falou, a proclamação ela foi um evento, um movimento dos militares e dos grandes proprietários de terra e de escravos do nosso Brasil. Por que isso? A gente vivia numa monarquia, né? A gente tinha um rei. E esses militares e esses grandes proprietários de terra, eles já estavam descontentes com o governo do nosso rei, Dom Pedro II. Então, eles proclamaram a República, foi um movimento que, infelizmente, não teve participação popular, foi um movimento pequeno desse grupo de militares, dessas elites, mas não teve participação popular, né? Mas não foi um movimento que deu a possibilidade, e na verdade isso é o que a gente comemora nesse feriado, a possibilidade da criação de um novo governo, né? De um regime político em que pudesse ter a participação das pessoas, né? Que a gente pudesse fazer nossas próprias escolhas de um governo. Uhum. Então, acredito que o feriado, que a gente tem hoje, a comemoração que a gente faz da proclamação da República, é toda essa possibilidade que esse movimento deu para a população, para a gente ter a possibilidade de escolher o nosso representante. Isso é muito importante. Até 1889, até o nosso 15 de novembro, a monarquia não era uma escolha nossa. É nesse momento que o Brasil vai cortar totalmente as relações com Portugal, com a família real, né, com todos os herdeiros dessa família real que estavam no governo. Então a gente, no momento da proclamação, por mais que tenha sido um grupo pequeno, tenham sido militares, os grandes proprietários de terras, a população mesmo tenha participado, eles abriram essa possibilidade de criar um novo governo. Né? E hoje a gente nós vivemos um processo democrático em que a gente pode escolher nossos representantes, né? Sim. As pessoas, nós não tínhamos esse direito. A monarquia era, digamos assim, imposta a todos nós, né? Então, acredito que seria nesse sentido, assim, a nossa comemoração hoje. Sim, com certeza. Bom, na monarquia, como a senhora falou, a questão dos reis, né? Que, digamos, a lei era essa e o povo da época tinha que cumprir. Então, o exército, uma minoria lá, achou que não estava sendo certo e então foi para cima da monarquia e conseguiu, então, essa revolução, né? E estamos no dia de hoje, é isso, professora? Eles estavam descontentes, né, com o governo. Também os militares cresceram muito, a importância política cresceu muito a partir da Guerra do Paraguai. Então eles vão ganhar força para conseguir fazer esse movimento da proclamação, de destituir um rei. Então eles vão ganhar importância política a partir da sua importância na Guerra do Paraguai.
E esses proprietários de terras, essa elite que participa da proclamação, ela estava um pouco descontente com as políticas do rei, que não se sentiram prejudicados com a própria abolição um ano antes, né? E digamos assim, se juntaram aos militares para mudar isso, para então criar a partir dali uma alternativa em que eles pudessem, digamos assim, não controlar, mas tomar as rédeas da situação no nosso Brasil. Né? É uma insatisfação, né, como você bem falou, dos militares, né, do governo monárquico. Né? A senhora acredita que foi, como historiadora, um golpe por ter sido a transição do regime? Muitos historiadores, eu acredito também, ele é considerado um golpe militar, um golpe dos militares com essas elites, sim. E é uma das coisas que é meio controversas da nossa história, que justamente a nossa proclamação, ela vem desse golpe militar. Mas ela vem para nos dar, digamos assim, uma alternativa um pouco melhor, né? Nos dar uma escolha, apesar de ter sido um golpe. Seria um regime forçado, né? Sem a participação da população, praticamente. Exato, a monarquia, a gente não tinha nenhuma participação popular, a gente não tinha escolhas, né? O rei era a palavra final, digamos assim, de tudo. Então, a monarquia era um governo muito fechado, um sistema muito fechado. Então, além da questão de ser hereditário, né, da herança, né, então era passado de pai para filho. Hoje, no caso, com a proclamação da República, a gente qualquer pessoa pode ser nosso presidente, né? A gente abriu essa possibilidade de qualquer pessoa poder vir a ser um presidente, né, na teoria. A proclamação da República, então, foi mais feita no improviso, professora? Não foi bem um improviso, porque os militares eles já estavam descontentes e já estavam, digamos assim, montando um movimento, né? Obviamente surgiu uma oportunidade na noite do dia 14 de novembro, que elas tinha tropas militares, unidades militares estacionadas no Rio de Janeiro, né? Então capital do Brasil, e na manhã seguinte que eles marcharam até o centro da cidade, no Campo de Santana, para proclamar a República. Né? E só 2 dias depois que o Dom Pedro II e a sua família foram obrigados a deixar o país. Tá. Nos dias de hoje, como é que era na época a arrecadação digamos, a comunidade tinha que fazer, como a comunidade distribuía suas rendas para a monarquia, professora? Os impostos são impostos e taxas são coisas que existem desde a chegada dos portugueses ao Brasil. Então, assim, dessa maneira que funciona da mesma maneira, como hoje a gente tem os nossos impostos, ainda na época existia do mesmo jeito. Sim. Né? São taxas, obviamente eram criadas de uma maneira diferente. Hoje a gente tem a Receita Federal, mas isso não existia à época. Mas os impostos eram recolhidos da mesma maneira. Da mesma maneira até hoje. Muito bem. Por mais que a população não participou desse impacto na época lá, melhorou para a população, professora? Não, com certeza. Os primeiros anos da República, que a gente chama dessa primeira República, ainda foram meio atribulados. A gente tem uma série de conflitos, porque justamente a população, como a população não participou, ela não estava junto nesse processo, assim, não estava junto nesse mesmo movimento. Então, a gente tem, nesse período, a gente tem a própria Federalista aqui no Rio Grande do Sul, né? A gente tem Canudos, então a gente tem os movimentos lá no Nordeste muito fortes, em Juazeiro, o Cangaço, que são alguns polos de revoltas com esse sistema. Alguns, inclusive, pediam de volta a monarquia. Mas, porque as pessoas não entendiam... Imagina, desde que os portugueses vieram para o Brasil e depois em 1808 com a família real aqui, a monarquia era algo muito claro para as pessoas, né? Era difícil essa mudança para a República,
foi um processo, digamos assim, lento, em que as pessoas tiveram que se acostumar com essa nova perspectiva, digamos assim. Então, a gente tem focos de revolta, né, em torno de toda essa primeira parte da República, que a gente chama até 1930 ali, né, que vai uma série de conflitos que as pessoas ainda estão se adaptando e também estão, tipo, elas ainda estão em conflito com esse governo que está se iniciando. Então, é um período meio complicado nesse início, mas que depois a nossa república é bem nova, né? A gente são 130 anos de república e que a partir daí vão se adaptando. Então, em 1930 é que eles vão começar a ficar mais acostumados, digamos assim, que a gente vai entrar no ritmo da república. Tá certo. Muito bem. E como é que foi a participação da igreja nessa revolução aí? Teve apoio, não teve apoio? Olha, a igreja, não, a gente não, que eu tenha conhecimento e que pelas coisas que a gente estuda, não, quem participou mesmo foram os militares e as elites. É claro que parte dessas elites a gente tem representantes da igreja, mas assim, a igreja no movimento em si não tem essa participação de uma movimentação da igreja, não. Acredito, a gente tem alguns representantes, mas não a igreja em si como instituição em si, não. Tá certo. Muito bem. Professor, a gente agradece a sua participação na programação da Rádio Tupã, trazendo um pouco de como foi criada aí o 15 de novembro, feriado, né, e a revolução que ocasionou aí o feriado de 15 de novembro, que só pode nos passar um pouco de como foi, né, no momento que foi criado, o porquê que foi criado, né, o descontentamento desses militares, enfim, que não foi aí a participação da comunidade, mas que também contribuiu para o melhoramento da comunidade aí. A gente passa o microfone à sua disposição para algo mais que a senhora queira salientar sobre esse momento. Não, só ressaltar que, por mais que a população não tenha participado nesse momento inicial, hoje, cada vez mais é importante a participação das pessoas. A República, ela, por mais que na proclamação elas não tivessem participado, hoje a gente tem a possibilidade de estar participando, né? A gente tem a liberdade de escolha dos nossos representantes. A gente pode participar ativamente, fazer manifestações, enfim, estar presente na política do nosso país, do nosso estado e do município. Então, a gente tem é importante o que a República nos trouxe. Por mais que a população não participou nesse primeiro momento, hoje é fundamental a participação de todos nós. Com certeza. Porque a República e o que a gente tem hoje nesse processo democrático é a possibilidade da participação de todo mundo, de todas as pessoas, desde dos professores como eu, como um eletricista como meu pai, um advogado como meu marido. Então, todas essas pessoas que compõem a nossa sociedade, a cozinheira, enfim, todo mundo tem essa opção de escolher, tem essa oportunidade de escolher. Então, acho que isso é muito importante, e foi o passo importante que a gente deu com a proclamação. Por mais que, nesse primeiro momento, a população não tenha participado. Muito bem. Um radialista como o senhor, a gente está participando, então a gente tem que aproveitar essas escolhas, aproveitar esses momentos que foram dados, que foram, a partir desse golpe, foram dados para a gente, né? E a gente construir, então, um governo melhor, né? Sempre a tentar que haja fazer com que essas escolhas que haja discussão, né, professora? Que não seja imposta aquela, vai ser assim. Exatamente. Né? A gente hoje temos uma escolha que até 1889, até o 15 de novembro, tinha sido imposta.
Tá certo. Obrigado, um bom trabalho para a senhora, obrigado pelas informações, né? Sucesso aí na sua parte de conhecimento, né? Como historiadora, professora, e com certeza a comunidade agradecida de saber um pouco mais sobre o 15 de novembro, né? A proclamação da República, que completa seus 130 anos de República. Dá para se dizer, como a senhora bem falou, não foi muito tempo, né? 130 anos é novo. Bem jovem. Né? Bem jovem. Tá certo. Sucesso e um bom feriado para a senhora. Obrigada igualmente. Um abraço. Tchau. Tchau. Falamos com a professora Clarissa Prestes Medeiros Viana, historiadora, que trouxe um pouco, né, da história do 15 de novembro, a proclamação da República, que completa seus 130 anos de República, né, onde todo ano, 15 de novembro, é considerado feriado nacional por determinação da legislação brasileira, que em 14 de janeiro de 1890 foi emitida a primeira lei reconhecendo o dia como feriado. E a professora pôde trazer para nós esse momento da história do Brasil.